de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eita glória! Deus está no controle de tudo. Ele sabe o que você está passando e Ele está cuidando para que tudo dê certo na sua vida, para que os propósitos dele se cumpram, para que você venha cantar o hino da vitória. Então não duvide, não se preocupe, tenha fé e confie no agir do Espírito Santo do Senhor. E você vai ver o que Deus irá fazer para mudar a tua história, o teu cativeiro, para mudar a tua vida e da tua família. O que muitas vezes falta na gente é aumentar a nossa fé. Regiane, eu tenho fé. Às vezes a sua fé é pequena. E Deus quer que você aumente essa fé dentro de você. E que você espere o tempo do Senhor. Porque tudo dá certo. No tempo certo e na hora certa. As bênçãos, se elas chegarem na nossa vida antes do tempo certo, pode se transformar em maldição. Então Deus prepara para que tudo aconteça na hora certa e no momento certo. Confie no Senhor e não duvide de que tudo vai se realizar. Que as bênçãos que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro de Provérbios, no capítulo 16, e ouça a palavra de Deus para a minha vida e para a sua. A palavra do Senhor diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. A abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenha paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige-lhe os passos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra aqui mostra para eu e você que o homem, ele faz preparação no seu pensamento, no seu coração. Mas a resposta, se aquele projeto, aquele propósito, aquela missão vai dar certo e isso faz parte realmente da nossa vida, do propósito de Deus para a nossa história, se fizer, Deus é quem vai confirmar através de situações, de momentos, do propósito se cumprindo na nossa vida. A gente vai conseguir entender que aquele ali era o propósito de Deus, foi o que preparou para a nossa vida.
Mas se eu fizer projetos, se eu fizer propósito, se eu for em direção a uma missão que não é o que Deus planejou, não é o que Deus preparou para a minha vida, não vai acontecer e não vai se cumprir. Porque lá na frente, Deus ele já viu que aquele propósito, aquele objetivo pode me trazer consequências, pode trazer problema para a minha vida. E é neste momento que as coisas começam a não dar certo. E às vezes a gente entra em pânico, em desespero, sem compreender o porquê que aquilo ali que a gente tanto sonhou, que a gente tanto queria, não deu certo. Mas na verdade a gente precisa compreender que se não deu certo, é porque Deus viu que lá na frente aquela situação ia se tornar pedra de tropeço para a nossa vida. Então o que ele faz? Com que esse propósito ele não dê certo, porque pode nos prejudicar. Então ele vai nos mostrar um novo caminho, uma nova situação, para que a gente siga em direção ao cumprimento das promessas que ele preparou para a nossa vida. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quantos de nós achamos que estamos fazendo bem, que estamos estendendo as mãos, que estamos ajudando o nosso próximo, que a gente está dando o melhor de nós para as pessoas e muitas das vezes não é o que Deus quer. Ele não permitiu a gente ajudar aquela pessoa, a gente estender a mão naquele momento. Por quê, Regiane? Porque às vezes aquela pessoa ela está passando por um processo. Foi o próprio Deus que colocou ela naquele deserto para trabalhar, para moldar, para lapidar e para que aquela pessoa se transforme em um ser humano que ajude o próximo, que estenda as mãos, que tenha um coração aquebrantado. E às vezes a gente vai lá e acaba colocando a mão aonde Deus não nos permitiu. E aí que vem o vendaval na nossa vida e às vezes a gente fica sem entender o porquê. Então precisamos, antes de qualquer coisa, orar, pedir permissão ao Senhor, confiar nele que a melhor resposta virá do Senhor. Então às vezes eu planejo no meu coração, eu acho que são puras as minhas intenções, mas só Deus sabe se aquela pessoa ela realmente merece o meu estender de mãos, se aquela pessoa merece a compaixão, se aquela pessoa realmente tem um coração, um espírito bondoso. Se ela tiver, Deus vai permitir eu e você ajudar. Mas se aquela pessoa ela estava fazendo mal, que muitas das vezes nós não sabemos porque nós não temos como sondar a mente e o coração das pessoas. Só Deus que pode fazer isso. Às vezes a gente não sabe e a gente fica com dó, a gente vai lá, tenta ajudar e muitas das vezes a gente começa a perceber que é a nossa vida que começa a virar de cabeça para baixo. Na verdade, porque a gente colocou a mão onde não devia. A gente interferiu no agir de Deus. Então, tenha sabedoria e discernimento de acordo com a vontade do Senhor. Confia no Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Às vezes a gente quer o melhor, a gente começa a planejar, a gente começa a se preparar para alcançar novas metas, novos objetivos, mas às vezes a gente esquece de confiar essas metas, esses objetivos, aquilo que a gente quer nas mãos do Pai. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, Ele faz ainda melhor do que a gente planejou, sai perfeito. Então confia, entrega ao Senhor todas as situações, todos os teus objetivos e você vai ver a resposta vindo do Pai. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Quantas pessoas falam assim, aquela pessoa é uma pessoa ruim, é uma pessoa do coração de pedra, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa cheia de ódio, e ela está conquistando, está conseguindo tudo que ela quer, que ela deseja, e eu que luto, que oro, que clamo, que choro, eu não vejo o agir de Deus na minha vida. E muitas das vezes Deus está mostrando para eu e para você que tudo o que acontece nesta terra é para o desígnio do Senhor. Quantas pessoas que nos apedrejam, quantas pessoas que nos julgam, que nos apontam o dedo, que acham que nós não merecemos, o carinho, o amor de Deus. Muitas pessoas, mas não depende delas, depende do Senhor. Deus prepara até mesmo essas pessoas ímpias para nos atacar,
para despertar o gigante que há dentro de mim, que há dentro de você. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração. Não ficará impune mesmo de mãos postas. Quantas pessoas que acreditam estar fazendo o bem, às vezes julgando, condenando e achando que pode até mesmo resolver com as suas próprias mãos situações que não cabem a nós, mas que cabe ao Senhor julgar, a condenar, a determinar como aquela pessoa ela precisa enxergar o erro dela. Não somos nós. Então que a gente venha buscar ter direção, que a gente venha buscar ter compreensão, que a gente venha buscar no Senhor a resposta para todos os dias da nossa vida. Então, Senhor, meu Deus, amado e querido Pai, abençoe teus servos, teus filhos, não permita o mal vir sobre a vida deles, nem da mente deles, que eles venham ter sabedoria e que todo mal venha cair por terra, que todo mal perca as forças, que todo mal venha bater de retirada, enfermidade, obras malignas esteja repreendido e que teus filhos, teus servos venham ter fortaleza do Senhor, que o Senhor abençoe cada um, Pai, não só ontem como hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.